Eu tenho medo do digital, desse digital de meu Deus. Você também tem medo? Na verdade a gente tem medo de um monte de coisa, né? Medo de rato, medo de barato, medo de escuro, medo de ladrão, medo da vida, medo da morte, medo de Deus, medo do diabo. Então ter medo do digital é só mais uma coisa, né? É só mais um detalhe. Agora, tem uma passagem bíblica que diz assim, né? Jó capítulo 3, versículo 25. Tudo aquilo que me dá medo vem me atingir. Tudo aquilo que eu temo se realiza. Olha que doideira. Aquilo que me dá medo me atinge. Aquilo que eu temo se realiza. Não é doideira isso? E aí, se a gente for para aquele outro lado, assim, né? De medir frequências, vibração. A gente sabe que o medo é a frequência, uma das frequências mais baixas que existe ali junto com a culpa, com a vergonha. E de fato, aquilo que a gente vibra, sente, pensa, diz, concretiza a nossa realidade. Você acredita nisso? Você acredita lá? Deus disse, faça-se a luz se fez. Você disse, vai dar tudo errado nesta pi, e daí dá tudo errado. Você olha lá pro seu filho, esse menino é um pi, e aí o menino é um pi mesmo. Então percebe que para fazer as coisas ruins acontecer, a gente tem grandes poderes, né? E a gente acerta. Então quando alguém fala aí pra mim, tenho medo do digital, provavelmente medo, talvez alguém tenha medo de segurar o celular e fazer um stories, fazer uma live, gravar um conteúdo. Olha como eu gravo, faz do jeito que você quiser, rapaz. Mas provavelmente eu acho que o grande medo é quando está relacionado a dinheiro. E quando, imagina, vou colocar R$1.000 no tráfego, e se não voltar? Não é isso? Não é isso? É isso, né? Eu sei que também pode ser em outras proporções, vou colocar 10 mil no tráfego, e se não volta os 10 mil? Vou colocar 100 mil no tráfego, e se não volta os 100 mil? Vou colocar 1 milhão no tráfego, e se não volta 1 milhão? Veja só, você concorda comigo que isso não tem a ver com o digital? Tem a ver com o risco de qualquer tipo de investimento. E quando a gente está falando de tráfego, a gente está falando de um tipo de investimento que pode retornar multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, ou não retornar. Porque retornos passados não garantem, né, retornos futuros, né? Então, pela minha experiência desse digital, meu Deus, acho que a grande questão é medo de investir, não é? Aí que bonito. E o que eu mais vi foi o seguinte, não sei se é por causa das pessoas que eu andei envolvido, as pessoas que mais tinham medo de investir não eram as pessoas que tipo tinham dado all-in, perdido dinheiro no digital, não. Eram pessoas que tinham feito campanhas boas. Quando eu falo boa, deixa eu especificar bem o que é boa. Sei lá, lucrar R$1 milhão no ano, lucrar 200 mil no ano, lucrar dinheiro no bolso do empresário. Bem, vou falar esses valores pra gente não ir pra a estratosfera e ficar muito fora da realidade da maioria das pessoas. E aí são essas pessoas que, poxa, e agora? Eu vou pegar esse dinheiro e reinvestir na minha empresa que me trouxe esse dinheiro? E a pessoa tem medo de perder, porque a gente tem muito mais medo de perder do que alegria em ganhar, né? A recompensa, né? Poder multiplicar. Claro, tem pessoas que são mais avessas ao risco, estão nem aí, né? E mete o pé mesmo. Agora, a maioria das pessoas, elas são avessas ao risco, são conservadoras. E tá certo, né? Poxa, é tão difícil ali ganhar aquele dinheiro, como agora eu vou investir com o risco de perder, apesar de ter a probabilidade, os dados, né? Por isso que é importante a gente ter dados históricos para fundamentar as nossas escolhas e decisões. Poxa, e se eu perder esse dinheiro, como é que faz? E aí, agora filósofo, teólogo aqui dando conselho, bem, de fato você pode perder o dinheiro, pode. Ou não é? Pode, mas também você pode multiplicá-lo. E aí o que faz? Não tem muito o que fazer, você vai ter que como diz aí o grande player do mercado, com o cookie na mão,
ou segurando ali as emoções e o coração na boca, na mão, investir aquilo que você está disposto a perder. Talvez seja essa o melhor conselho, dica que eu poderia estar. Quanto que eu estou disposto a perder aqui? Se perder, tudo bem. Por exemplo, se você tem lá no seu caixa 1 milhão, se você perder 100 mil, pô, é doído, né? Perder 100 mil. Mas tudo bem, você vai ainda ter 900 mil. Você está lá com 200 mil e perder, sei lá, 20 mil, 40 mil, tudo bem. Você vai ter ainda 160 mil. E aqui eu estou falando perder porque é o cenário que o seu medo quer criar. E que pode criar, viu? Olha, a gente consegue criar cada monstro, trazer para a realidade cada monstro. A gente devia ter medo de ficar bilionário, né? Esse tipo de medo, assim. Os nossos medos realmente criam cenários terríveis. Faz as pessoas ficarem doentes, sozinhas, endividadas, entrar em rascada. É horrível. Então acho que o que eu recomendaria é quanto eu estou disposto a perder aqui. E aí vai. E aí se você tem um time bom, por exemplo, se eu estivesse lá no seu time, eu ia dar a vida ali para o negócio se multiplicar. Vamos multiplicar isso aqui por 2, por 3, por 4, por 5, por 10. Se estivesse na estratégia ali, né? Vamos planejar tudo o que é possível planejar para que esse dinheiro volte multiplicado. Era isso que a gente ia fazer. E que mais? Bem, tem outros artifícios, né, que as grandes empresas usam, de não usar o capital próprio, usar capital de terceiros, pagar esse capital parcelado, e aí ir rolando dívida, mas acho que daí é um papo que não é o papo, provavelmente de você que me perguntou isso aqui, não é. Aliás, continue me mandando aqui perguntas, às vezes eu esqueço de abrir a caixinha, aí você manda no direct, né? Principalmente quando você quiser mais privacidade, ou pode escrever aqui nos comentários, às vezes eu vejo. Me perdi aqui, o que tá falando mesmo? Tava falando de você ter medo de investir, né? Então é isso. Mas, de verdade, você colocando ali, tendo um bom planejamento, se baseando em dados, é difícil, você que já teve sucesso no digital, entrar numa furada. Muito difícil. Agora, se é a sua primeira vez, acho que é mais fácil você considerar que vai perder mesmo. Não tem como você considerar que vai ganhar sendo que é a primeira vez. Se você ganhar de primeira, a quem a gente vai atribuir isso? A providência de Deus, a sorte? Ou as peças do tabuleiro, ao momento de mercado que estavam muito bem colocados ali? Foi um momento bom? Por exemplo, de fato, é muito mais fácil você ganhar dinheiro agora em janeiro, fazendo um lançamento, ou colocando um perpétuo para rodar, do que fazer isso em junho, julho. É muito mais fácil você ganhar dinheiro agora, nesses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, do que no meio do ano. Isso é verdade. Então, quando arriscar, vale mais a pena se arriscar agora. Agora, pensando aqui, imaginando, me colocando no seu lugar, poxa, é a primeira vez que eu vou arriscar. Você tem que arriscar de maneira controlada, né? Se é a sua primeira vez, você não vai colocar 1 milhão. Já vi gente que tinha dinheiro e não estava se importando se ia perder ou não. Então tanto faz, né? Perder 1 milhão. E a pessoa tem na verdade, né? Sua milionária, não importa se vai perder esse 1 milhão. Então ela foi lá e torrou esse dinheiro para fazer um teste de lançamento. E aí não deu certo, tá tudo bem, porque ela podia perder esse 1 milhão de reais. Agora, se é o seu caso, poxa, eu só tenho esse 1 milhão. Você não vai investir 1 milhão, né? Você nem sabe como que o mercado se comporta diante da sua oferta, da sua copy, do seu evento, do seu conteúdo. Então você tem que ir devagar, tem que ir aos poucos. O que você vai fazer em janeiro, você já deveria ter testado nos últimos 6 meses, né? Para poder ir com toda a eficácia para o jogo. Agora, se você não fez isso, aí você está realmente usando o mercado digital como um bingo. Aí tem que ter medo mesmo, né? Aí realmente não tem como saber o que vai acontecer. E por isso é loucura investir muito, porque vai investir muito em algo que você nem sabe como que vai se comportar. E aí tem outras estratégias. Poxa, vai para o perpétuo ali, com um produto mais fácil das pessoas comprarem, vai para uma oferta direta, um VSL, faz um webinário gravado, faz um lançamento semente menor, né? Isso é muita doideira. Faz uma coisa onde você possa controlar as coisas de maneira mais plena, né? Assim, o que mais?
Ah, e tem alguns dados padrão assim do mercado que, pô, você não vai fazer 100 mil reais investindo 10 mil ou R$ 1.000, não vai. A maioria das pessoas para fazer 100 mil investiu 30, tem gente que investiu 50. E aí, além disso, ainda teve todo um histórico de conteúdo, de público, de audiência que foi sendo preparado. Então você pode se basear em dados históricos do mercado e se posicionar de alguma forma ali entre esses dados, né? O seu nicho, a sua oferta pode se comportar de maneira completamente diferente. Tem gente que na primeira acerta e vende muito, porque tinha toda uma demanda reprimida ali, um público, uma audiência reprimida. E tem gente que não, tem gente que vai acertar lá no sétimo, no décimo. E tem gente que desiste e ficou sem saber se daria ou não daria certo. Então, essas são as minhas considerações sobre o medo. Reza, ora, expulsa esse medo aí do seu coração. O contrário do medo é a fé. E a fé traz à existência as coisas que não existem. E pode criar coisas incríveis. Agora o medo não. O medo só pode criar catástrofes. Tá doido, rapaz. Deixa esse negócio pra lá. Tá bom? Precisa de ajuda aí. Sou psicólogo também, link na bio.